Tá começando o Pod Uai, seu podcast com tempero mineiro, um cheirinho de café e um gostinho de pão de queijo. Você é nosso convidado, puxa uma cadeira, traz seu copo, senta aí que tá começando o Pod Uai. Salve, meu povo! Estamos aqui hoje com o Robson Anísio. Ele é um ex-interno, ex-menino de rua e transformou a sua história com as suas vivências nas ruas de Belo Horizonte. E a gente, como um podcast mineiro, tradicionalmente mineiro, Pod Uai, a gente veio conhecer um pouquinho mais a fundo essa história. Robson, obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui nos conceder esse bom bate-papo. Conta um pouquinho pra gente aí, se apresente pra todo mundo, quem que é Robson Anísio? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Rafa. E eu tenho certeza, assim, que tem tudo a ver, né? A minha história, que é Belo Horizonte, onde eu fui menino de rua, onde eu tenho muita história para contar e eu espero poder contar aqui num resumão. Sim, né? sim. Porque a história é longa, mas que a gente possa resumir aqui no podcast, no Pod Uai, para vocês. Robson Anísio, um ex-menino de rua, ficou órfão aos 7 anos de idade. E como eu não conhecia nenhum outro parente a não ser a minha mãe e minha irmã, a minha mãe Terezinha e minha irmã Eunice, eu fui levado por uma vizinha nossa na época para FEBEM. Você morava onde? Eu morava na região do bairro Industrial. Uhum. Morávamos ali, era a população ribeirinha, morávamos à beira do rio, ali bem atrás do Hospital Santa Rita, ali na região do Barreiro. E como nós não conhecíamos nenhum parente, essa vizinha me levou para a FEBEM. E a minha irmã teve um destino diferente. A minha irmã, ela acabou virando uma espécie de escrava mesmo, né, doméstica, trabalhando em casas de família, enfim. E eu fiquei durante algum tempo na FEBEM. Só que na FEBEM, naquela época, Rafa, passava propaganda na televisão falando que a FEBEM era a melhor instituição, né, para se criar uma criança, né, para se educar uma criança, que lá as pessoas se tornariam doutores, enfim. E essa vizinha, lógico, coitada, ela não sabia. Ela ia mesmo pela questão da propaganda que passaram na televisão. Achou que era melhor para você, naturalmente. E eu sempre falo também que na época, às vezes até a FEBEM foi construída com esse intuito. Uhum. Mas pessoas, né, que não eram os profissionais que a FEBEM de repente imaginavam, né, que seriam ali para trabalhar, para lidar com essas crianças, que tinha também essa mistura de criança órfã com crianças infratoras, né, que já dificultava e já começava então já a fazer essa mistura, e essa relação não daria certo, lógico que não dá certo. Uma criança que estava, como eu, por exemplo, que perdi a mãe com 7 anos de idade, e de repente chegar num lugar que eu imaginava que quando a vizinha falava, lá você vai ter muitos meninos para brincar, lá você vai estudar, você vai ser um doutor e tal. E eu começava a imaginar a FEBEM como um parque de diversões. E com uma criança de 7 anos de idade, né? Eu falei, gente, então lá vai ser uma coisa maravilhosa. E a ficha ainda não tinha caído da morte da minha mãe. E de luto ainda, né? Pois mas eu era uma criança pequena, 7 anos de idade, eu não sabia o que estava acontecendo na minha vida, aquela mudança, de repente, assim, radical, porque até então uma pessoa, né, uma população ribeirinha, uma criança pobre e tal, mas tinha ali o amor da mãe, né? Que chegava do trabalho, que abraçava, que acariciava, né? Enfim, então nós tínhamos aquele amor, né, da nossa mãe. Mas que, de repente, da noite para o dia, tudo mudou. E na FEBEM, ao chegar lá, eu fui recebido por uma senhora que foi logo tirando as minhas poucas sacolinhas, onde eu levava brinquedos e roupas que eu tinha. E essa senhora me encaminhou para um rapaz que passou máquina zero no meu cabelo. Nem pergunta. Não, nem pergunta. E ela me deu um uniforme. E eu pude observar que nesse uniforme tinha um número, que era o 18. Daí, elemento 18. Olha. E na FEBEM, Rafael, assim, eu sofri todo tipo de abusos que você possa imaginar. Imagina. Violência, abusos, maus tratos. Para você ter uma ideia, a minha primeira noite eu passei num quartinho escuro. Lá tinha um quartinho, que era um quartinho bem úmido. Muito escuro, não tinha janela nenhuma, enfim. Onde na madrugada os instrutores entravam para urinar em cima de mim e jogar fezes. E a todo momento me chamava dos piores nomes possíveis, enfim. Isso já aconteceu na primeira noite? Na primeira noite. O meu primeiro café da manhã foi com palmatórias. Foram 20 palmatórias. Já conhece palmatória? Sim, aquela régua de madeira grossa, enfim. Então foram 20 palmatórias numa mão e 20 na outra. Só que naquela época eu não chorava de jeito nenhum. E os instrutores ficavam assim, não vai chorar? Não, agora você vai chorar. Então vai levar mais 20 em cada mão. Aí eles acabavam se cansando, porque eu não chorava. Mas assim, eu ficava tentando assimilar aquilo, o que estava acontecendo comigo. Por que tá fazendo isso? Por que tanta violência? Por que eu tinha feito? Né?
E ali a violência não era apenas dos instrutores, mas era também dos próprios internos maiores da instituição. Né? E esses abusos também não eram só dos instrutores, mas vinham também desses menores, né? Também que estavam lá na instituição, que eram os infratores, né? Enfim. E com tanta violência, a resposta é violência. Não tem muito difícil não ser assim. Né? Cara, eu tomei coragem eu fiquei quase um ano para tomar coragem para poder fugir da FEBEM. Onde que ficava a FEBEM? FEBEM do Barreiro. Do Barreiro mesmo. Barreiro, é. Ela é extinta, né? Ela acabou, ela fechou. Acabou, graças a Deus, né? Graças a Deus, acabou. Mas a FEBEM do Barreiro era um inferno na Terra. Só quem passou pela instituição, infelizmente, assim, eu sempre contei a minha história para as pessoas. Eu já fui em diversos programas de televisão, já fui em imprensa, já relatei a minha história em palestras, mas eu nunca cheguei tão longe, contando o que realmente aconteceu na ZUS e na FEBEM, como eu estou chegando agora. No documentário? No curta-metragem, com o Elemento 18, né? E também até nas palestras, hoje até na entrevista, hoje eu falo, as pessoas perguntam assim, mas você foi abusado? Fui abusado. Mas sexualmente? Sexualmente. Era uma criança que sofreu todo tipo de abuso, e quando eu falo todo tipo de abuso, inclui até o sexual. Todos mesmo, né? Todos os tipos de abuso, né? Então, cara, eu tinha tudo para dar errado, para ser mais um nas estatísticas. Um número 18. Só que eu não queria, na verdade, me tornar mais um deles, né? Você já tinha, você tem essa memória de que você já tinha esse pensamento? Ou porque hoje, depois de tanto tempo, você consegue fazer uma leitura mais serena, mais inteligente da situação. Mas você lembra, enquanto criança, que você já tinha essa sensação de que você não queria, que você queria ter um outro futuro? Cara, eu fui, quando a minha mãe era viva, a minha mãe sempre falava de questão de ética comigo, de me tornar uma pessoa boa no mundo. Já me falava do mundo como ele era naquela década de 70, né? E hoje, lógico, que piorou muito mais ainda a questão da violência, aumentou, enfim. Mas ela sempre colocava dentro, tentava plantar dentro do meu coração para ser uma pessoa boa. Sim. Então, dentro da FEBEM, eles conseguiram, de repente, tirar quase tudo de mim. Eu falo quase tudo porque não conseguiram tirar essa vontade realmente que foi plantada por minha mãe de me tornar uma pessoa boa no mundo. De fazer a diferença no mundo. E o engraçado é que desde criancinha eu sempre gostei de pegar jornal e ficar lendo. A minha mãe, aí a minha irmã que me conta, né? Pois minha irmã era mais velha do que eu, e a minha irmã falava, até domingo eu até almocei com ela, falou assim, meu irmão, engraçado como é que a vida é, né? Porque quando você era criança, eu lembro que você pegava o jornal e ficava, né, tentando ler, imitando mesmo um locutor, imitando realmente um jornalista, enfim. E aí a mamãe ficava assim, esse aí vai ser político. E político dos bons, né? Ou seja, eu não virei político, né? Mas eu virei realmente um comunicador. E nas ruas, quando eu alcancei as ruas, quando eu consegui pular, tomei coragem, pulei os muros da FEBEM, alcancei os muros da FEBEM. Isso é literalmente, né? Você saiu pulando o muro. Pulando o muro. Qual que era a altura do muro desse? Cara, o muro não era alto, por incrível que pareça. Parece 2, 3 que metros. era realmente um convite para todo mundo fugir. Entendi. Agora, o instrutor falava, fugir, você pode até conseguir fugir. Agora, se te mas pegar... quando voltar, vocês vão apanhar em dobro. Era através da ameaça que eles tentavam que vocês não fugissem. Mas eu demorei quase um ano para conseguir fugir, para tomar coragem para fugir. Mas eu fugi. Aí engraçado que quando eu entrei para a FEBEM, antes da FEBEM eu era o Robson. Quando eu entrei para a FEBEM, eu virei o número 18. E é curioso isso, como é que tira a sua identidade completamente. Mas né? e quando eu fui para a rua, eu não era nem o Robson e nem o 18. Eu passei a ser o Pivete. Pivete. Então todo não mundo... é mais humano, né? As pessoas, assim... O que mais me chateava nas ruas, cara, era as pessoas não quererem ouvir a minha história. Eu só ouvia pessoas assim, marginal, bandido, trombadinha. Tá na rua porque vai pra casa, mas ninguém queria sentar ali e ouvir minha história. Robson, me conta, qual é o seu nome? Me conta a sua história. Por que você está aqui? Isso com 8 anos você já tinha essa noção. Exatamente. Então, ou seja, ninguém queria ouvir minha história. E eu lembro que tinha um supermercado aqui em Belo Horizonte, na Avenida Paraná, chamado Medradão. E esse Medradão, eu ia lá para roubar, furtar pacote de biscoito. Por que eu furtava pacote de biscoito? Comida. Porque muitas vezes eu não conseguia ganhar o alimento para me sustentar na rua. Às vezes eu pedia e não ganhava. Às vezes ganhava, mas muitas vezes não ganhava. Então eu começava a ir no Medradão para poder furtar o pacote de biscoito.
e furtava até lata de sardinha. Mas lata de sardinha nunca dava certo, Rafael. Como é que você vai abrir, né? Porque lata de sardinha naquela época não existia aquela tampa abre fácil, né? Então eu tentava com pedra, não conseguia. Colocava no asfalto, esperava uns passar em cima, não conseguia. Quando o ônibus conseguia estourar a lata de sardinha, eu só via lá a sardinha indo embora no pneu, rodando, dava tchau e acabou, né? Então era pacote de biscoito mesmo que eu roubava lá, que eu furtava para poder me alimentar. E foi numa dessas idas ao supermercado, numa dessas fugas, porque o segurança sempre me via correr atrás de mim, que eu me deparei numa banca de camelô, onde tinha uma caixinha, de onde saía uma linda voz. E foi ali então que eu parei, e como eu era uma pessoa muito pobre na minha infância, não tinha nem energia elétrica em casa, então nós não tínhamos nem televisão e nem rádio. Eu não sabia até então o que era um rádio. Eu sabia que era televisão, porque a televisão eu já tinha visto numa vizinha. Mas eu não sabia o que era rádio. Eu nunca tinha ouvido rádio na minha vida. E quando eu vi uma caixinha daquela saindo uma linda voz lá de dentro, eu peguei aquela caixinha de rádio assim, fiquei balançando nela. Falei, quem tá aqui dentro? Aí o camelô tomou da minha mão, né, achando que eu ia roubar a caixinha e tal, saí correndo com ela. Eu falei, mas quem tá aí dentro? Eu falei, você não conhece isso aqui não? Eu falei, não sei o que é isso não. Eu falei, você tem certeza mesmo? Você não sabe o que é isso aqui? Moço, eu não sei o que é isso não. Quem tá aí dentro dessa caixinha falando aí? Que legal. E eu achei uma coisa assim mágica, meus olhinhos brilhavam, sabe? Aí o camelô foi me explicando, não, aqui... Que legal ele ter a paciência de explicar, né? Ele falou, é um homem que fica lá no quartinho, aí fica no microfone, e ele fica falando ao microfone, e a voz dele vem com ondas. E eu olhava pro cara assim, esse cara deve ter cheirado cola. Que onda, que é isso? E eu ficava assim, gente... Aí o nome desse rapaz é locutor. Aí ele fica contando as histórias no rádio e sai aqui na caixinha de rádio. Aí foi o momento que eu parei assim e pensei, então quer dizer então que ele conta a história e sai aqui. Sai nessa aqui e em milhares de caixinhas espalhadas pela cidade. Falei, então é isso que eu quero ser. Como é que é o nome mesmo? Locutor. Eu quero ser locutor. Porque eu quero contar a minha história para que milhares de pessoas possam ouvir também. E ali você decretou o seu futuro. Exatamente, cara. E entre idas e vindas da FEBEM, eu nunca deixei de acreditar nesse sonho, sabe? É o que eu sempre falo nas minhas palestras, né? Que a gente não deve desacreditar nunca do sonho. Tem aquela frase que diz que quando a gente deseja algo ardentemente, o universo conspira a nosso favor. E realmente ele conspira mesmo. Porque eu já experimentei isso mesmo e realmente é fato, é verdade, sabe? E foi desse sonho que nasceu ali, aos 8 anos de idade, entre idas e vindas na FEBEM, entre abusos, entre violência, porque quando eu fugia para a rua, eu imaginava que eu não ia mais sofrer nenhum tipo de violência. Só que foi lei do engano, né? Nas ruas também tinha eu violência. Sofria também. Eu tenho marcas de ferro quente espalhadas pelo corpo, né? Na época os meninos me queimavam com ferro quente, enfim. E uma violência gratuita, assim, né? E na época tinha aqui uma gangue que era liderada pelo Cabelinho de Fogo. Cabelinho de Fogo era um rapazinho moreninho, cabelo black power, né? Que ele jogava acetona assim no cabelo para poder descolorir o cabelo. Aí o pessoal achava que era o Capita, né? Que tava lá em Belo Horizonte, enfim. E ele liderava uma gangue de meninos de rua, então ele queria que todo menino que estivesse na rua tinha que estar na gangue dele. Entendi. Então quem se recusasse a entrar na gangue dele, que era poucos que se recusavam, acabava apanhando, sofrendo uma violência gratuita, que enfim. Mas nada disso realmente me convenceu de participar da gangue dele, né? Porque tinha que praticar furtos, né? Tinha que bater em pessoas, enfim. Então isso, como eu falei, isso aí já estava plantado no meu coração, aqueles ensinamentos da minha mãe, né? De que eu queria me tornar realmente aquilo que minha mãe sempre desejou, me tornar uma pessoa de bem, né? E é curioso você falar isso, que quando está enraizado, tem gente que até consegue destruir isso, né? Tem gente que até consegue perder, mas é difícil. Quando está enraizado, olha só, você passou... E como é, depois você voltou mais tempo à FEBEM ainda. Cara, como é que foi a volta? Foram idas e vindas, cara. Foram praticamente 6 anos entre fugir e voltava e fugia de novo. Não me pergunte quantas vezes. Não consegue nem saber. Eu não sei, não tem como você contar quantas vezes fugia, enfim, não tem nem esse prontuário. Mas o retorno era tão violento quando eles prometiam? Cara, era. Você apanhava em dobro. Mas por incrível que pareça, para mim ainda valia a pena. Entendi. Porque nas ruas, pelo menos, eu tinha essa liberdade de correr para onde eu quisesse. Na FEBEM não tinha como você correr.
para onde você quisesse. E né? tinha uma violência ainda maior, né? Então... Tinha. Eu fiquei muito desacreditado do ser humano, principalmente numa noite aqui em Belo Horizonte, quando eu lembro que era uma noite fria. Tava na rua? Tava na rua, e a gente usava, os meninos de rua usavam aquelas camisas largas, né? Que a gente colocava os bracinhos ali dentro da camisa. Pra esquentar. E enfiava a cabeça assim, ficava ganhando as tartarugas dentro do casco, né? Escondidinho lá. E principalmente no frio. Então a gente fazia muito isso aí pra dormir também. E dormia sentado. E eu lembro, assim, que ou deitado mesmo, com a cabecinha igual tartaruga lá dentro do casco. E eu lembro que numa noite fria, eu estava debaixo de uma marquise, próxima à praça da estação, e eu vi que estava passando uma senhora com uma criança, ele estava comendo. Não sei se era um salgado, era alguma coisa que estava comendo, um salgado, um sanduíche, não sei o que era. Eu só tive o impulso na hora de me levantar e pedir um pedaço para essa senhora. Ela foi e cuspiu na minha cara. E começou a me chamar de trombadinha, de marginal, e foi me xingando dos nomes mais absurdos possíveis. Eu só tive a reação de sentar novamente, colocar a cabeça dentro da camisa e começar a chorar. Eu chorei muito. Eu chorei tanto que eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia pedir nada para ninguém. Aí as minhas idas aos supermercados começaram a ficar mais constantes ainda. Tá? Então foi aí que eu comecei realmente a me perguntar, mas por que as pessoas me tratam assim? O porquê que o ser humano é assim? Né? Porque até então a minha mãe tinha me falado realmente que o mundo era de violência, que o mundo era muito difícil, que eu tinha que realmente plantar o amor, que eu tinha que vivenciar, que eu tinha que viver o amor. Mas como viver o amor numa situação dessa? Né? E eu tive, e graças a Deus, e mesmo com 8, 9, 10 anos de idade, nunca conseguiram me tirar isso dentro de mim. Por mais violência eu tenha sofrido, por mais abusos que eu tenha sofrido, mas nunca ninguém conseguiu tirar dentro de mim essa vontade realmente de querer, sabe, ser uma pessoa boa. Ser diferente, né? Ser diferente dos outros, né? Nessa questão da violência. Depois de uns anos depois, que eu saí da FEBEM, que eu já estava adulto, enfim, tinha um instrutor lá chamado, ele faleceu hoje, tinha um instrutor lá chamado Sebastião, a gente chamava ele de Tião. Era um dos que mais abusava da gente lá na FEBEM. Aí anos depois, foi até na época ainda da ACEAF, que nós tínhamos essa associação de ex-alunos da FEBEM, eu fiquei sabendo que esse Tião ainda estava vivo e ele estava morando no Alto Veracruz. E que esse Tião estava passando por um momento muito difícil, porque a mulher dele tinha largado ele, os filhos tinham abandonado ele, ele estava morando numa casa rodeado de ratos, doente, sem energia elétrica, sem água, sem comida dentro da casa dele. E sabe aquela vontade de, agora é a hora, eu vou lá, eu vou jogar na cara dele, agora é a hora de pisar mesmo nele, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha mais ou menos 20 e poucos anos de idade, E eu fui naquela raiva, naquela vontade realmente, sabe? De me vingar dele. Quando eu cheguei lá, quando eu vi a situação dele, apagou completamente do meu coração aquele sentimento de ódio, de vingança. Brotou em mim um sentimento realmente de ajudar. A vida já tinha vingado. E eu fui juntando as continhas que ele tinha para pagar de luz e de água, paguei tudo. Religaram tudo. Juntei com mais 2 colegas meus na época lá. Fizemos uma faxina no barraco dele. Uma faxina geral. Compramos um monte de material de limpeza. Demos uma faxina. Comprei o gás. Preparei comida para ele. Levei no posto de saúde. Quais medicamentos que ele precisava. Comprei os medicamentos. Cuidei dele. Comprei roupa para ele. Levei na barbearia. Fizeram a barba dele. Fizeram o cabelo dele. E ele foi se recuperando. E eu acompanhando aquilo lá. Mas ele sabia que era você? Não, eu não sabia. E mais de um mês eu fui acompanhando essa melhora dele. Mas como é que ele recebeu assim? Ele achou que você era um morador dali. Mas ele não sabia, ele nem perguntava. Ele achava que era uma pessoa que estava ali, que apareceu, que ficou sabendo da história dele lá e fui para ajudá-lo, enfim. E depois de um mês, eu fui na casa dele, sentei com ele já bem alimentado, né? Já bem mais, né? Mais recuperado, enfim. Eu cheguei e falei, Sebastião, o meu nome é Robson, eu era um interno da FEBEM. Daqueles internos que já sofreu muito naquelas noites escuras daquela instituição.
mas que hoje eu venho aqui, eu até fico emocionado para contar, né? Porque uma coisa que minha mãe sempre falou é que a gente nunca deve pagar o mal com mal, mas que a gente deve ser melhor do que aquele que atirou pedras em você. Então eu tô aqui para te perdoar por tudo aquilo que você fez comigo na infância. E te oferecer a minha mão, porque é isso que minha mãe sempre quis. E é isso que eu quero me transformar. Sabe, eu quero ser cada vez mais uma pessoa boa nesse mundo. Eu não quero jamais querer me vingar, porque o sentimento, eu falei, o sentimento que eu tive quando eu vim pra cá era de me vingar mesmo. Era de pisar em você, era de humilhar você. Mas o que minha mãe plantou dentro do meu coração foi muito mais forte. E isso vence qualquer mal. Qualquer mal. Sabe? Então, graças a Deus, eu desculpa até minha emoção de contar, porque forte. Nunca pedimos desculpa pela emoção, jamais. É forte. Mas é isso, cara. É o que a gente... O que eu aprendi com a minha mãe, eu levo para sempre na minha vida, sabe? Ela plantou bem. Ela plantou bem. Plantou bem. E eu sou muito grato a ela. Eu não sou muito apenas grato a ela, mas eu sou muito grato também à minha mãe adotiva. Uhum. Eu fui adotado com 13 anos de idade. Inclusive, essa história é uma história curiosa, né? Mas antes de fazer a pergunta da sua mãe adotiva, eu fiquei curioso para saber como é que foi a reação dele. Cara... Ele já estava meio doente, assim? Ele começou a chorar, assim como eu chorei. Uhum. Sabe? Mas foi um momento que... Sabe aquele momento que a pessoa, acho que... Ela também já sente que já estava no final já. Uhum. E foi... Depois dessa conversa, passou, acho que foi 3 ou 4 dias, ele faleceu. Caramba. Parece que foi a espera do perdão Uhum. para poder partir mesmo, sabe? Nossa. E depois eu fiquei assim pensando, de repente eu estava ali representando todos os meninos. Todos, sem dúvida. Daquela instituição da década de 70, do início da década de 80, que sofreram aqueles abusos por ele. Uhum. Né? E foram coisas assim que a gente não consegue apagar da memória. Não tem jeito. Sabe? Eu fiquei durante anos tentando. Sabe, eu já tentei tirar até a vida quando era mais novo, porque foi realmente muito forte. Mas depois desse encontro com o Sebastião, sabe, eu fui... Sabe foi libertador pra você, né? Como você se sente, porque era aquilo que estava me fazendo mal, sabe? E um remorso, né? E perdoá-lo foi pra mim também uma libertação, não apenas para mim, mas foi pra mim também. E foi importante pra mim isso aí, né? E depois ele faleceu, eu cheguei aí no velório, no sepultamento dele, e na beira do caixão também eu falei a mesma coisa, né? Vai em paz, te perdoo, já está perdoado, né? E eu sempre acreditei nisso, porque as pessoas, elas não partem daqui e simplesmente acabou, elas vão para algum outro lugar, outro plano, né? E essas pessoas, com certeza, e elas vão também lá também realmente buscar essa melhora e de repente, né, sei lá, aprender, né? Evoluir como ser humano. Exatamente, entendeu? Nossa! Beber até uma água, respirar um pouco. Robson, realmente, cara, é uma coisa sensacional. Você conta, eu já vi um pouco da sua história, que teve uma coincidência na sua adoção, que você estava dormindo com... agora eu não sei, você explica pra gente como é que aconteceu. Se você estava na rua, você estava na FEBEM, mas você conta que você estava dormindo com um panfleto e a sua mãe adotiva te encontrou. Como é que foi essa história aí? Cara, eu tinha um São Francisco de Assis. Uhum. Eu lembro que uma noite eu estava dormindo na Praça da Estação e o vento me trouxe esse panfleto até as minhas mãos. Literalmente, né? E esse panfleto era uma oração de São Francisco. E eu, desde novo, eu sempre fui muito curioso em ler, em aprender a ler. Eu aprendi a ler muito cedo. E eu comecei a ler ali a oração de São Francisco de Assis. Eu não sou devoto ao santo, sabe? Eu admiro o homem que foi Francisco de Assis, a bondade que conta a história que ele fez, né, no mundo, que ele plantou no mundo, tanto para as pessoas como para os animais, enfim. E
após fazer essa oração, eu lembro que o céu estava muito estrelado nessa noite. E eu olhei para o céu agarrado esse panfleto e pedi. Então, São Francisco de Assis, Deus, me ajuda, né, a ter uma família, né, a ter uma nova família, me sair das ruas, enfim. E o meu pedido foi atendido. Né? Apareceu essa anja de nome Francisco na FEBEM, que me adotou, que me levou para a casa dela. Até então era só para passar o fim de ano, as festividades de fim de ano. Uhum. Ela não quis mais me devolver para a FEBEM. A FEBEM ia lá querer me tomar de volta. Eu falei, não, já entrei em contato com o juizado de menores. Já estou adotando. E já estou adotando já, enfim. E ela... E você estava com 13. E ela acreditou, tinha 3 anos de idade. Então, ou seja, hoje adotar uma criança com essa idade... É raro, né? Muito raro, é muito complicado, porque já vem cheio de manias, né? Já tem as história. Pessoas, as pessoas preferem adotar um recém-nascido que vai educar da forma deles, enfim. Uhum. E ainda mais uma criança que já com histórico de FEBEM, de rua. Então, realmente foi um anjo que apareceu na minha vida. E quando ela me adotou, lógico que eu não fui assim do início às mil maravilhas, né? Eu estava cheio, como te falei, cheio de manias, seja, enfim. E ela tinha outros filhos? Não? Não tinha. Agora ela tem, né? Ela faleceu. Mas antes de falecer, ela teve a Tayana, que é a minha irmã. Uhum. A minha irmã hoje é casada, também já tem filhos, enfim. E quando ela me adotou, cara, eu dei um trabalhinho para ela, sobre questão de escola. Ela era chamada direto na escola, que eu dava problema demais, enfim. Até que um belo dia me peguei, né? Ela estava chorando dentro do quarto, com a porta trancada, ela chorando. Eu coloquei o ouvidinho assim na porta e fiquei ouvindo. Senhor, eu amo tanto ele, mas ele dá tanto trabalho, né? Ele poderia ser melhor. Enfim, ela foi orando e pedindo a Deus, sabe? E eu comecei, então, eu me afastei e falei, gente, mas o que eu tô fazendo com ela, né? Uma pessoa tão boa, que me tirou das ruas, enfim. E foi a partir daquele momento que eu comecei, então, a me melhorar, sabe? A prestar mais atenção na escola, a não dar mais chateação para ela, enfim. E foi assim que eu comecei, então, a estudar mesmo, levar a sério o estudo e conseguir chegar até a faculdade. Né? E foi assim que eu consegui, então, realizar o meu sonho de me tornar um locutor, né? Eu comecei a pesquisar na época, assim, mas para mim ser locutor, o que eu tenho que fazer? Aí eu descobri, você tem que fazer uma faculdade de comunicação. Aí eu descobri que eu não conseguia pagar uma particular, porque eu não tinha dinheiro. Mas tinha a UFMG, que era a FAFIS, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Falei, então, ótimo, tem um curso de radialismo, ótimo, eu quero ser radialista. E tentei 2, tentei 3, até na época eu morava numa república, já não estava morando com a minha mãe, eu já tinha, né, eu estava morando numa república com Carlos Alberto Cota, que era até filho de um deputado na época, Carlos Cota. A gente morava no bairro São Lucas. E o Carlos Alberto, naquela época da lambada, sabe? E a explosão da lambada, enfim. E eu passava as madrugadas na lambada, dançando lambada num bar aqui na Guajajara, chamado Torino, que nem existe mais esse bar aqui. E me acabava na lambada. E tentava uma vez na faculdade, nada. Tem a segunda, nada. E o Carlos Alberto chegou pra mim e falou, Robson, se você não se dedicar realmente aos estudos, largar essa lambada de lado, sabe? Não levar a sério isso aqui, você não vai conseguir nunca entrar numa faculdade. Qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser um radialista. Então, cara, acredita e vai atrás. Vai atrás. Né? Na UFMG é cheio de meninos lá, filho de papai, filho de gente rica. Né? Que dedicaram tempo para isso. Que tem um tempo todo para estudar. Você tem que trabalhar e estudar. Se você não se dedicar, cara, você não vai conseguir entrar e tal. E foi aí que eu levei a sério. E na terceira tentativa eu consegui passar e me ingressei na faculdade. Aí me formei em Comunicação Social com habilitação em Radialismo pela FAFIS, né, que é a UFMG, e consegui então realizar meu sonho. E sabe aquela sensação de entrar no quartinho com um microfone como esse, pela primeira vez, e contar a minha história? Aquele filme, cara, aquele filme passou na minha cabeça assim, cara, eu tinha 8 anos de idade, e nas ruas, e eu falei com toda a convicção, com toda a força dentro da minha alma, né, que um dia eu ia ser um locutor e ia contar a minha história para que milhares de pessoas pudessem ouvir minha história. E ouviram. Né? E a partir daí... Quando foi o primeiro ano? Qual rádio você fez a primeira... Cara, eu trabalhei na extinta Rádio Terra. Foi a minha primeira rádio aqui em Belo Horizonte. Foi a extinta Rádio Terra. Depois eu passei
um tempo lá com o Dirceu Pereira na Itatiaia. Eu trabalhei com o Dirceu Pereira no Povo na TV. Cheguei a ser jurado do Povo na TV na época, do Dirceu Pereira. Eu não sei se você lembra do Dirceu, enfim. Não. Você é novo ainda. O velhinho aqui só eu. Não tô lembrado. Mas tinha o Dirceu Pereira, que era um comunicador fantástico, que tinha um programa da TV Alterosa aqui em Belo Horizonte. E eu cheguei a ser jurado do programa dele, que era na época era eu, Conrado, que é hoje lá o marido da André Sorvetão, né, o Pelé, o MC Pelé, o Lipinho de Biá, enfim, uma turminha muito boa, o Amir Francisco, que era da Rádio Globo. E foi então que eu comecei a concretizar meu sonho, né? Porque não apenas foi o rádio, mas eu também trabalhei na televisão. Já tive um programa de televisão aqui no Horizonte, chamado Circuito Minas. Já fiz uns trabalhos de reportagem para a Rede Record Minas. Enfim, então, a minha história, eu continuo contando ela através do microfone como esse. Sim. Né? Ou seja, eu vou, até o último dia da minha vida, eu vou continuar contando a minha história para que milhares de pessoas continuem a ouvi-la ainda. Então, essa oportunidade de estar aqui no Pod UAI hoje, com certeza, ela é uma extensão desse sonho. Ou seja, eu estou aqui falando no microfone para que outras pessoas também, outras milhares de pessoas também possam também ouvi-la. E a locução é um meio, né? O que mais importa é você passar essa mensagem que a sua mãe plantou. Exatamente. Né? De que, assim, por mais que você tenha passado dificuldades extremas, né? A gente pode chamá-la de extrema, nem assim eles conseguiram apagar essa chama, né? Isso acho que é o mais importante. E que a gente possa fazer diferença no mundo, né, cara? Tem até uma historinha que eu costumo contar em palestra minha, até entrevista, se você me permite. Fica à vontade. Que é aquela questão das estrelas do mar, né? Não sei se você já chegou a ouvir já falar dessa historinha. É que tinha um senhor no meio da praia, lá na areia da praia, e tinha milhares de estrelas do mar lá na praia. E elas, logicamente, não conseguiam mais retornar para o mar, então elas estavam morrendo ali. E esse senhor pegava uma estrela e jogava no mar. Pegava outra e jogava no mar, para salvar essas estrelas. E tinha um rapaz lá que estava observando aquilo. E ficou pensando, gente, que esse cara é doido, né? Se você olhar pela frente aqui, ó, o tanto de estrelas que tem aqui na praia. Ele não vai conseguir salvar todas, não. Aí eu vou lá bater um papo com ele. E chegou lá, meu senhor, por favor, vem cá. Eu estou observando o senhor ali. O senhor abaixa aqui, pega uma estrela e joga no mar. Abaixa, pega outra e joga no mar. O senhor já viu a quantidade de estrelas que estão aqui na areia? Aí esse senhor abaixou novamente, pegou mais uma e lançou para o mar. E virou para o rapaz e falou, para essa aqui eu fiz a diferença. Né? Então, ou seja, a história que a gente conta, e eu sempre incentivo as pessoas a contarem as suas histórias, né? Se você conseguir fazer a diferença para uma pessoa já valeu. Já valeu a pena. Sem dúvida. Né? Você não vai conseguir salvar o mundo. Mas se você salvar 1, 2, 3, 4, já valeu a pena para você já. É lógico que o nosso desejo é querer salvar mesmo, né? A gente ser o herói, né? O super-herói, querer salvar o mundo, né? Ainda mais o mundo como está hoje. Né? Mas a gente não vai conseguir fazer isso. Nem Jesus conseguiu fazer isso aí, né? Jesus morreu por nós na cruz ali e a gente ainda continua a crucificá-lo e apedrejá-lo ainda. Exatamente. Né? Até hoje, nos dias de hoje, né? A gente ainda não entendeu ainda essa questão, né? Do que ele pregou o amor, que ele pregou a paz, que ele pregou o perdão, né? É por isso que eu sou um pecador, mas eu sempre quero me aproximar muito dessa questão, sabe? De Deus, dos ensinamentos de Jesus. Não, mas você é um evangélico? Não, não sou evangélico, eu não sou. Eu tenho, né? Eu vou numa igreja evangélica, eu gosto muito de ir na Batista Lagoinha, eu vou na Deus e Amor quando me convida, enfim. Eu vou na igreja católica quando me convida também, eu vou também, enfim. Eu não tenho essa religião. Quer dizer, muito mais a fé do que a religião em si, eu não tenho. Qual a sua religião? Não tenho religião. Mas eu tenho muito Deus no meu coração. Eu tenho essa convicção de que realmente Deus realmente existe. E eu vou te provar como que Deus existe agora. Vamos lá. Através de uma experiência que eu tive, eu passei, até em off que eu contei para você, que eu participei daquela campanha O Melhor do Brasil Brasileiro, com uma montagem da minha vida, uma palestra teatral chamada Marcas do que se foi, que era a história da minha vida nessa palestra teatral. E eu ministrei muita palestra pelo Brasil afora. Depois disso começou a acontecer algumas coisas na minha vida que comecei a ficar para baixo, sabe? Ficar com a estima baixa. E isso culminou há uns 4 anos atrás, que aconteceu um fato na minha vida que
após também o falecimento da minha mãe e veio outras coisas que aconteceram da minha mãe adotiva, que me deixaram realmente muito desacreditado da vida. E isso acabou me tirando a paz, sabe? E eu fiquei muito questionando Deus, a existência de Deus, ao ponto de brigar praticamente todos os dias com ele, a ponto de praguejar e falar: você não existe, você é uma farsa. Eu estava completamente louco, brigado mesmo com Deus. E tinha um rapaz, que é o Josué, um amigo meu, que ele mora em São José da Lapa, e o Josué sempre me convidava para ir numa igrejinha evangélica, lá de São José, pertinho da casa dele. Ele falou: é uma igrejinha pequenininha, é uma garagem de uma casa muito pequenininha, mas lá tem um pastor lá, que ele é tremendo, ele faz uma revelação que é tremendo. E o José me convidou uma vez, 2, 3, 10, 30, 40, 50, 100 vezes, sei lá quantas vezes me convidou. Até que um dia eu falei: quer saber uma coisa, eu vou aceitar esse convite para esse cara parar de me convidar para essa igreja. Vamos lá, e eu, tipo assim, eu vou lá, mas para ver a farsa desse cara. Porque esse negócio de revelação não existe, Deus não existe. E fui nessa igreja, Rafael. Chegando lá, eu vi o pastor chegando, um terno bem azulão. Eu olhei assim, rapaz, mas que sujeito bacana. Um terno azul, clássico mesmo. E o homem começou a fazer o culto dele lá e começou, então, a fazer as revelações. Ele foi em praticamente quase que toda a igreja. Foi numa pessoa do meu lado, fez a revelação. Foi do outro lado, fez a revelação. Foi atrás de mim, fez a revelação. Foi na minha frente, fez a revelação. Falei: e nada pra mim? Pulou você. Tá vendo? Não existe, não. Se Deus é farsa, não existe mesmo, não. Acabou o culto, eu falei: tá vendo, Josué? Nada pra mim. Calma, Robson. Deus vai falar com você no tempo dele, não no seu tempo. Às vezes não é hoje, pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, pode ser ano que vem. Eu falei: rapaz, eu vou voltar aqui, não vou ficar voltando aqui não. Ele me convenceu a voltar na semana seguinte. Eu falei: eu vou. Mas eu já fui convencido que nunca mais ia voltar. Era a última chance. Era a última chance. O pastor chegou, fez a revelação para um, para outro, do meu lado, na minha frente, de novo. E eu vendo aquilo, falei: agora ele vai vir em mim, né? Porque ele tá do meu lado. Não é possível que agora ele vai falar comigo. Ele virou e falou: gente, vamos encerrar agora o culto, vamos fazer a oração de encerramento, porque já passamos do horário já. Rafael, eu fechei os olhos naquele momento, no lugar onde estava, em pé, e comecei a falar: o senhor realmente é uma farsa. Não existe. Mas falar em voz alta? Não, eu em pensamento, okay, em pensamento. Okay. É uma farsa. Me prova que você realmente existe. Mande esse pastor vir aqui falar comigo através do senhor. O pastor estava no meio da oração. O pastor parou e interrompeu a oração. Falei: gente, me desculpa, eu vou ter que interromper a oração. Isso aconteceu, é fato. Porque tem uma pessoa aqui na igreja pedindo para Deus conversar através de mim para ele, com ele. Eu não conseguia mais abrir o olho no local onde eu estava. E comecei em pensamento. Falei: não. Não é possível. Não. E começar a pensar: o homem não tem a capacidade de ler a mente de ninguém. Não, é mentira. Mas eu não conseguia abrir os olhos. Aí esse pastor chegou perto de mim, e o Josué, que estava atrás de mim contando, que tinha me convencido de ir na igreja dele, ele falou assim: Robson, a igreja inteira ficou esperando, olhando para onde que o pastor estava indo. O pastor parou do meu lado, colocou a mão na minha cabeça. Deus manda dizer para você, meu irmão, que ele te vê. Caramba. Viajando pelos 4 cantos do mundo, contando a sua história e falando também sobre dele, sobre Deus. E você de olho fechado ainda. E eu de olho fechado. Caramba. Depois que o pastor terminou de fazer o culto, encerrou o culto, eu desabei a chorar no local mesmo ali. Depois disso, nunca mais eu duvidei da existência de Deus. Nunca mais. Não precisava mais, não tem... E as coisas começaram a se concretizar mesmo. Até eu chamei o José semana passada e falei: José, você lembra aquele dia da revelação do pastor? Eu falei: lembro. Claro. Pois é. Olha pra você ver como é que é, né? As coisas estão começando agora realmente a se concretizar. Porque eu estou indo, dando meu testemunho, falando também, porque não tem como você não falar dessa experiência que eu tive com Deus, dessa briga que eu tive com Deus, e como que Deus agora está me honrando
Ele falou, Robson, pode demorar, às vezes a pessoa quer no dia seguinte, que acha que as coisas vão acontecer no dia seguinte. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Então as coisas podem acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. Mas o que Deus prometeu, Ele vai cumprir em sua vida. O tempo é diferente. O tempo é diferente. Então, a partir desse momento, nunca mais eu duvidei da existência de Deus. Então, sempre conto dessa minha experiência, porque Deus, quando muitos alunos, eu dou muita palestra em escola, os alunos perguntam assim, nossa, mas você sofreu tanto assim nas ruas e você conta a sua história rindo. Com leveza, né? Com leveza. Graças a Deus que eu estou vivo para contar a minha história. É isso, né? Eu conheço alguns outros ex-alunos da FEBEM que passaram também por situações semelhantes à minha, que parece que acho que eles têm vergonha de contar a história. Assim como eu tinha também vergonha muitos de contar. faleceram, imagino também. Não, muitos já se foram. Hoje eu tenho contato com pouquíssimos. Eu posso contar, não deixo, tiver uns 2 ou 3 só no máximo. E eram quantos que eram, mais ou menos? 100, 200? Na FEBEM eram muitos meninos. Era muito, né? Eram muitos, enfim. Mas assim, a gente não tinha como você ter intimidade com todos. Você tinha intimidade com alguns poucos, enfim, tal, né? Os que eram mais, que ficavam mais no seu quarto, dormindo na sua ala e tal. Então a gente tinha mais contato com esses aí. Mas que a grande maioria já se foi, já. Né? Mas, e quando eu falo que Deus é maravilhoso, e quando Deus tem um propósito na vida da gente, né? Por exemplo, se eu cheguei até aqui hoje, é porque Deus tinha um propósito na minha vida. Aliás, tem um propósito na minha vida. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Né? Ou seja, todos nós temos um propósito na vida da gente. Sem dúvida. E eu contar a minha história para motivar as pessoas a acreditarem que é possível, né? Ou seja, quando eu falo que um ex-menino de rua, né, que sofreu tudo isso e hoje chegou a ser um radialista, né, que já trabalhou na televisão, já trabalhou em rádio, enfim, e que hoje está tendo essa oportunidade novamente de poder viajar, né, para os lugares para poder contar a minha história, essa minha experiência, para dizer que sim, é possível. Quando a gente acredita realmente nos sonhos, é possível a gente realizá-lo, independente do tamanho do seu sonho. Mas quando a gente acredita, a gente tem fé, a gente corre atrás, a gente consegue realizar. Então, você quer uma prova maior da existência de Deus? Né? E como que eu vou contar essa história? Chorando. Sem dúvida. Se no final, o que me leva mais, né, o que me motiva mais, não é a história inicial da minha vida, da violência que eu sofri, mas é o que eu vivo hoje. É a plantinha da sua mãe. É o que eu vivo hoje, sabe? É a paz que eu tenho hoje, né? É a paz de poder ter conseguido me reencontrar com o Sebastião, de ter perdoado o Sebastião, de ter estendido a mão para o Sebastião, assim como eu faria com qualquer outro instrutor da FEBEM naquela época. Né? É de poder dobrar o joelho no chão e falar, olha, Senhor, perdoe todos eles que fizeram isso comigo. Né? De repente eles não sabiam o que estavam fazendo, enfim. Né? Então, isso já é gratificante. Eu vejo muitas pessoas aí que ficam iradas, né? Que ficam qualquer coisinha, ficam querendo matar a pessoa, sabe? E a dificuldade de pedir perdão, enfim, é muito grande, que as pessoas acabam sofrendo muito na vida com relação a isso. E não tiveram a plantação que você teve, né? Não tiveram uma mãe que plantou. Quando você planta amor, você vai colher amor, não tem jeito, né? Mas de repente também a sua mãe também pode tentar plantar em você, no seu coração. Às vezes não dá aí. também. Mas às vezes também, é a pessoa, né? Cada um é cada um. Depende muito do indivíduo. Né? Tem um filme, eu não me lembro o nome agora, mas como a gente tá num podcast gravado, a gente vai fazer um pequeno corte, a gente coloca... É um filme, são 4 irmãos, todos irmãos adotivos, e que por alguma brincadeira na infância deles, eles são presos, crianças ainda, e eles sofrem muita violência dentro do coisa. E quando não sei se era um orfanato, não me lembro o que era, uma casa de reclusão, e na vida adulta eles encontram. E 2 deles resolvem perdoar e 2 deles não resolvem perdoar. 2 deles tentam matar o cara. Eu acho que eu sei que... É muito legal esse filme. Eu acho que eu sei. Eu sinto isso nome, mas eu acho que eu assisti esse filme já. Eu vou procurar o nome dele, vou botar na edição. Vamos fazer um break rapidinho e a gente volta já com o quadro Romeu e Julieta. Inclusive, esse quadro agora está sendo patrocinado pelo Pedacinhos de Viçosa. Pedacinhos de Viçosa, um doce de Viçosa, do grande amigo nosso, do Antônio. E ele vende com café, que é uma delícia, vende com morango. E ele criou um com queijo com goiabada, exclusivamente para o nosso quadro. Uai, mineiríssimo. Delícia. Já a gente volta.
Falou em doce de leite, a gente sempre pensa em Viçosa, né não? A boca já enche d'água. Se você é dessas pessoas como eu, que adoram docinho, então vou te apresentar o Viçosa em pedacinhos. Eles acabaram de lançar especialmente para o nosso quadro Romeu e Julieta o pedacinho de goiabada com queijo. Ficou sensacional. Além desse, tem o de raspa, tem o tradicional, o de morango e um que eu adoro, o de café. É o meu preferido. Você pode pedir pelo próprio Instagram ou então comprar direto lá no Mercado Central, na loja Queijaria Primos. O Instagram deles é o @Viçosa, com C normal, em pedacinhos. Viçosa em pedacinhos. Aproveita e segue lá. Voltamos ao bloco, a gente vai começar agora o nosso Romeu com Julieta, queridamente patrocinado pelo Pedacinhos de Viçosa. Mas antes de chegar nos nossos finalmente, eu queria que você contasse um pouco do documentário. Essa história toda, o podcast, o convite todo chegou através da Jéssica, que contou a sua história. A hora que eu comecei a ver, eu lembrei de já ter te visto em algumas palestras, já ter te visto em televisão, mas eu não conhecia a sua história a fundo. E agora, dia 18 de outubro, eu não vou fazer previsões de datas, se é semana que vem, se não é, porque nós estamos gravando hoje, nessa quinta-feira, dia 14, e a nossa ideia é publicar no dia 18, mas pode ser que aconteça só na terça-feira, que é o nosso dia tradicional, dia 19, sim, mas vamos tentar no dia 18. Conta pra gente o que é esse, eu tô falando documentário, mas é um curta-metragem. Curta-metragem. O Elemento 18, o nome, inclusive, já é pesado por si só, né? Elemento 18 é meu número na FEBEM, né? Sim, sim. Elemento, cara, eu adotei o Elemento porque eu fiz uma vez teve um jornalista que me perdoe, que agora me fugiu o nome dele da cabeça. É imperdoável, mas fugiu. já ele era do jornal Hoje em Dia e ele faleceu já. E que inclusive eu quero até fazer uma homenagem a ele. Vou até fazer agora na sinopse do filme, enfim. Porque foi ele que deu o nome de Elemento 18. Foi na época que eu participei da campanha Melhor do Brasil Brasileiro. E ele me chamou foi até o jornal Hoje em Dia, ficava aqui na rua Padre Rolim. Sim, sim. E ele me chamou lá e fez uma entrevista comigo, que deu uma página essa entrevista, que eu tenho guardada com muito carinho até hoje, essa matéria. E quando saiu a matéria, eu vi lá, Elemento 18, do tamanho. O título foi Elemento 18. Elemento 18. Falei, cara, que sacada bacana. Achei legal, bacana. E isso depois agora, com o convite do seu xará, que Rafael. É um grande amigo meu, o Rafael Brasil, e a Jéssica também, que é a irmã do Rafael Brasil, que ficou me cutucando, né, desde o final do ano passado, que eu tinha que voltar para as palestras, que eu tinha que continuar contando essa minha história, enfim, porque é motivador, aquele negócio tudo. E eu falei, então vamos adotar então o nome Elemento 18. Nós transformamos o Elemento 18 num produto. O produto, que é um site, tem um site já no ar, que é o www.elemento18.com.br. E pensamos até então fazer, no início, a gente pensou em fazer uma minissérie. Depois nós mudamos de ideia. Então vamos fazer um curta-metragem. Porque um longa já fica muito mais caro, enfim, sim. Então não tem condições de a gente fazer no momento. No momento. Mas a gente ainda tem essa intenção de fazer, ainda se Deus quiser, ainda um longa-metragem. Porque a história é longa e um curta-metragem é muito pequeno. Então nós tivemos que fazer um resumo do resumo da minha história de vida. É até difícil enxugar tanto, né? Então o Elemento 18 ele vai contar ali bem resumido a minha história, né? Minha passagem, a minha infância ainda com a minha mãe viva, que foi lá no bairro das Indústrias, a minha ida para a FEBEM, as minhas fugas, a minha ida para, né, nas ruas, lá o meu encontro com esse sonho, né? Que se tornou uma realidade, me tornar um radialista, que foi essa caixinha de onde saía uma linda voz. E passando ali pela faculdade, né? Já adulto, enfim, já com as minhas conquistas, né? Voltando à mesma praça, que era a praça da estação onde eu morava, né? Onde eu fui muitas vezes humilhado e voltando agora consagrado, né? Olhando para o mesmo céu de estrelas, né? Onde tantas vezes eu olhava, eu chorava, eu conversava com Deus. Você dormia naquele corredor ali? Cara, eu não dormia no corredor. Eu costumava dormir no viaduto, aquele que é lá da floresta. E eu costumava dormir. Eu dormia muito no viaduto, debaixo do viaduto. Mas eu também dormia muito no meio da praça mesmo, no centro da praça. Olha só. A praça hoje está diferente, né? Sim, sim. É bem diferente. Ou então eu dormia naquela praça Rui Barbosa, que é em frente. De frente ali. Inclusive meus banhos, quando eu dormia de rua, eu tomava banho ali no coreto da praça Rui Barbosa. Onde a meninada toda tomava banho, pelada, de cueca, de qualquer jeito. Ninguém tinha vergonha de nada, não.
Então, o Elemento 18, esse curta-metragem, ele vai contar bem resumido, né? Mas de uma forma que ela seja impactante e motivadora. Para mostrar para as pessoas que realmente é possível sim acreditar. Sim. Eu sempre conto que não existem histórias mais tristes ou mais felizes do que as outras. O que existem são histórias diferentes. Sim. Então, conte a sua. Eu incentivo muitas pessoas a contar suas histórias, a sua história, sabe? Porque eu tenho certeza que a sua história ela vai servir de inspiração para outras pessoas acreditarem também que sim, que é possível sim. Se você mudar o seu meio, já é uma grande... Então, o Elemento 18, cara, é isso. E sabe? As pessoas vão poder assistir aonde? Pois é, nós vamos fazer o lançamento. Esse lançamento é restrito a convidados, né? O pessoal que participou do filme, os familiares, enfim. Que vai ser no Cine Teatro Capúcio, que fica lá em Vespasiano. E depois nós vamos deixar disponível no YouTube. A partir de 18 já? Já no dia 19. No dia 19, perfeito. Já vai estar disponível já no YouTube já. Esse curta-metragem, para as pessoas poderem ter acesso e assistirem aí. Coisa boa. Totalmente gratuito. Muito bom, muito bom. Já esteja convidado já para ir lá no lançamento, dia 18, bom, viu? 18 da segunda. Segunda-feira, às 20 horas. Segunda é um bom dia, dá para ir. Muito bom. Agora pra gente fazer uma brincadeira, para dar uma descontraída, porque realmente você conta sua história com muita leveza, é muito importante, mas é de fato uma história bem pesada. Eu chorei um pouquinho, né? Mas faz parte. A emoção, eu aprendi isso, não lembro quando que foi, que eu me emociono muito contando as minhas histórias também. Aqui eu sou um mero mensageiro, não sou protagonista de nada, então eu conto pouco das minhas coisas. Mas sempre que eu me emociono, eu não sei a partir de quando, eu parei de pedir desculpa, porque a emoção... Ela não deve ser desculpada, né? Emoção quando a gente emociona, a palavra verdadeira tá saindo, né? Agora essa brincadeira aqui é a seguinte, eu vou falar algumas coisas e você me responde o que vem à mente. É o famoso bate-bola. Só que como a gente não tá falando de futebol, a gente chama carinhosamente de Romeu e Julieta, o nosso querido doce. Dá certinho com Minas, né? Exatamente. Tá certo, vambora. Uma música que pra você representa Belo Horizonte. Uma música que representa Belo Horizonte. Que te traz a memória, que você sente que... Saudade de casa. Milton Nascimento. Amiga é coisa pra se guardar. Muito bom. Eu amo essa música. Do peito. Eu amo essa música. Muito bom. Uma das mais pedidas aqui não é especificamente Milton, mas é sempre o Clube da Esquina. O Clube da Esquina, o pessoal tem a cara, tem a identidade toda, né? Também. Um Lugar ao Sol. Você tá morando onde hoje? Hoje eu moro no bairro de Piratininga, que é a região de Venda Nova. Venda Nova. Quando vai vir um amigo seu de fora de BH, vai te visitar e vai passar o dia aqui. Dia claro. E você tem que levar ele para algum lugar. Para onde você leva? Um lugar ao sol. Cara, eu amo muitas montanhas. Eu amo muito o topo do mundo. Eu amo ir no topo do mundo. Amo ir no Serra do Rola Moça. Ali é maravilhoso. Eu amo ir. E sempre quando eu levo uma pessoa lá, as pessoas também amam. É lógico, não tem como não amar, né? Ali não tem jeito. Ali eu tinha certeza. Ainda mais você vê o pôr do sol. Você já foi ver o pôr do sol no topo do mundo? Eu fui lá tem 2 meses. Lá tem um restaurante chamado La Vinícola. Que não é topo do mundo, né? Que na verdade é a Serra da Moeda, né? Serra da Moeda, Até o dono do Topo do Mundo outro dia corrigiu lá no Instagram dela. Gente, olha, porque aconteceu um crime lá. Eu falei, gente, lá no Topo do Mundo é o nome do restaurante. O Topo do Mundo agora nem é lá mais, na verdade. O restaurante Topo do Mundo agora tá na vila, naquela torre. Exatamente. E o restaurante está lá hoje, inclusive é um restaurante parceiro nosso, é o La Vinícola, fantástico, sensacional também. Exatamente. Ali é Serra da Moeda, ali é magnífico. Ali é magnífico, uma ótima dica. E se esse mesmo amigo seu, ele gostou tanto do passeio, ele quer estender até a noite, para onde você leva ele na parte noturna? Rapaz, eu amo muito a Praça do Papa. Sim. À noite. A visão ali é sensacional. A visão é linda. E ali, você começa a bater papo ali, você assusta, que não, como já fiz várias vezes já. Eu comecei lá às 7 horas da noite, quando eu assustei já estava 2 horas da madrugada. Você não vê o tempo passar. É muito agradável. E amanhecer ali também é bonito. Nossa, é lindo. Ali eu nunca vi o amanhecer lá. Mas me falaram. Pôr, né? Mas só o anoitecer ali, o pôr do sol, eu ali já é fui muito já. Fazer um luau ali, fica bem legal. Agora, uma outra lembrança, essa já é uma lembrança assim que você tem muitas histórias nas ruas. O que você não costuma contar? O que já aconteceu que te vem à memória e fala, cara, isso aí eu nunca contei. Não é que tem que ser inédito, mas você não tem esse hábito, assim. Eu já contei muita coisa. Eu acho que, não sei, como eu falei aqui na entrevista pra você, aqui no início, eu nunca avancei tanto sinal como eu tô avançando agora. Eu nunca cheguei tão longe, sabe, contando a minha história como eu tô chegando agora. Eu acho que não, acho que eu contei tudo. Mas o que você pode contar pra gente? Uma história curiosa que tenha acontecido, ou que seja engraçada, ou que seja trágica também? Talvez uma... Durante essa minha passagem pela FEBEM,
eu cheguei a ficar 1 ano, mais ou menos, no abrigo de menores em Uberaba. Lá era uma instituição de freios capuchinos. E lá tinha um padre Jesus. O padre Jesus, ele era muito carinhoso com a gente boa demais da conta. Tinha o Frei Genildo, que inclusive hoje é o padre que celebra a missa na Cidade dos Meninos. E ele gostava muito de mim, o padre Jesus. Gente boa demais da conta. Não sei o que era, assim, foi a paixão à primeira vez que ele me viu. Simpatia mesmo, hein? E ele sempre ia buscar pão, levava aquele, né, tinha uma Kombi, ele colocava aqueles cestos assim dentro, né, da Kombi para poder buscar pão nas padarias, que ganhava os pães, né, lá no centro de Uberaba. E eu sempre ia com ele buscar esses pães. Aí ele costumava, teve um belo dia que ele parou a Kombi lá, já tinha pegado já os pães lá, colocado no cesto, que cesto grandão, cheio de pães, esse pão doce, pão de sal, tudo misturado, esse pão gostoso, pão com creme. E virou pra mim assim: Robson, você vai ficar dentro da Kombi, eu vou ali rapidinho, não vou demorar nem 10 minutinhos. E você fica aqui e não coma nenhum pão, tá? Eu falei: tá bom, padre. Não coma. Tá bom, padre. Ele virou as costas, eu fui lá, peguei o pão com creme, já comi. Aí quando ele voltou, sentou lá no lanche, olhou pra mim: você não comeu nenhum pão, né, Robson? Não, padre. Jura? Juro, padre. Então só limpa o farelo que tá na sua boca e na sua camisa. Entregou tudo. É uma história engraçada, mas eu guardo com muito carinho isso, sabe? Que foi um... E o bom é que ele não repreendeu, né? Não precisa, por causa de uma coisa dessa, não precisa ser violento, exatamente, né? Exatamente. Ele te mostrou que ele sabia, ele te mostrou que você vai mentir na cara dele. Não minta mais, isso é feio. Muito bom, muito bom. Pra gente encerrar, a última pergunta. Você achou uma lâmpada, mas em tempos escassos você tem direito a só um pedido. Qual que é o seu desejo? Ai, cara. Então, isso é profundo, é tanta coisa, né? É um desejo. Cara, eu tive 2 mães. E 2 mães que me ensinaram muita coisa boa nesse mundo. Eu tive o privilégio de ter as 2 mães. E perdi as 2 mães. O meu desejo, acho que eu posso escolher as 2, né? Para me reencontrar com as 2 novamente. É poder abraçá-las 2. Sabe? Porque eu sinto muita falta dessas mães. Sabe? Eu sinto muita saudade delas, né? Eu tenho certeza que elas estão no lugar, olhando por mim, me ajudando em toda a minha vida, em toda a minha caminhada, né? Guiando, iluminando os meus caminhos, enfim. Mas o pedido meu seria... Muita gente poderia falar assim, né? Eu quero ser milionário, né? Eu quero ser rico. Acho que a minha maior riqueza poderia ser novamente dar... Nem que seja mais um abraço, o último abraço nas minhas mães, nas 2. Juntinhas assim. Agarrar mesmo. Sensacional, sensacional. Ô Robson, fala para os nossos telespectadores, né? O pessoal tá vendo também, ou os ouvintes, onde que eles te encontram, quais são suas redes sociais, como é que o pessoal pode entrar em contato, te achar aí nas redes. Então tem um site, né? O site é o www.elemento18.com.br. Muito bom. O Instagram é Robson Anísio Oficial. Lembrando que o Anísio é com S, que muita gente coloca com Z. Né? Eu não sou chicanísio. É Robson com B mudo e Anísio com S, enfim. São as principais redes sociais que eu uso. O Instagram e agora o site aí. Maravilha. Robson, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Vamos que vamos. Semana que vem a gente volta com mais um Pode Vai. Valeu, Robson. Vamos lá. Valeu.